Saudações, pessoal. Voltamos com a continuação de termoquímica. Agora, com a classificação dos calores de reação, ou seja, a classificação de cada ΔH que vai aparecer na reação química, na equação termoquímica. Pessoal, olha só. Aqueles ΔHs que aparecem nas equações, eles podem receber nomes particulares, de acordo com a reação da qual ele faz parte. Por exemplo, obedecendo a alguns critérios que eu vou mostrar para vocês, se a equação for de formação, aquele calor é chamado calor de formação. Se a equação for de combustão, aquele calor é chamado calor de combustão. Se for de neutralização, calor de neutralização. Se for um processo de fusão, calor de fusão. Processo de solidificação, calor de solidificação e assim vai. Ou seja, o ΔH do processo pode receber o nome do processo do qual ele faz parte. Beleza? Então vamos começar com os principais, os mais conhecidos, os que mais aparecem. Estamos aqui, como calor de formação. Gente, não é qualquer ΔH que é chamado calor de formação. Ele tem que fazer parte de uma equação de formação. Beleza? Olha o critério para a equação ser chamada de formação, certo? Os reagentes do processo têm que ser substâncias simples no estado padrão. Quando eu digo substâncias simples no estado padrão, são aquelas substâncias simples ou variedades alotrópicas estáveis, as quais nós convencionamos entalpia igual a zero. Tem que ter reagentes simples no estado padrão, todos com entalpia zero. E formar apenas 1 mol da substância composta. Nada de formar 2 ou formar 3 mols. Sempre 1. Então, o calor ser chamado de formação, a definição é bem clara. É o calor envolvido, seja ele liberado ou seja ele absorvido, na formação de 1 mol de moléculas de uma substância composta, de um composto, a partir de substâncias simples no estado padrão. Se liga nisso. Calor, o ΔH envolvido, seja ele liberado ou absorvido, na formação de 1 mol de moléculas de um composto, a partir de substâncias simples no estado padrão. Por exemplo, se eu pegar hidrogênio gasoso, substância simples, mais meio mol de oxigênio gasoso, substância simples, formando 1 mol de água líquida. ΔH envolvido aqui, menos 68,3 quilocalorias por mol. Lembrem, vocês não precisam saber isso aqui decorado, não. Só os malucos dos professores que acabam memorizando isso, mas não é necessário. Isso vem nas provas. Você vai só interpretar. Vamos interpretar se esse calor é de formação? Olha só, olha os reagentes. Substâncias simples, substâncias simples. Hidrogênio gasoso é a forma mais estável do gás hidrogênio, é a mais abundante. Oxigênio gasoso também é a mais abundante. Estável, estável. Entalpia padrão zero, entalpia padrão zero. Formou quantos mols da substância composta? Só 1 mol. Então, essa equação é chamada equação de formação. Se essa equação é chamada equação de formação, esse calor aqui, é um calor de formação. Outra bem conhecida, carbono, grafite, mais oxigênio gasoso, formando 1 mol de gás carbônico, ΔH envolvido, menos 94,1 quilocalorias por mol. Vamos analisar para ver se essa equação é de formação e aquele calor possa ser chamado de calor de formação? Olha só. Os reagentes têm que ser substâncias simples no estado padrão, entalpia zero. Substâncias simples, um alótopo grafite, que é o mais estável do carbono, entalpia zero. Oxigênio gasoso, substância simples, e o oxigênio gasoso é a forma mais abundante do oxigênio no nosso cotidiano, é a mais estável, entalpia zero. Formou quantos mols da substância composta? 1. Então, essa equação é de formação. Se essa equação é de formação, como é que se chama esse calor aqui? Calor de formação. Olha outra situação. Se eu pegar carbono, diamante, mais oxigênio gasoso, produzindo gás carbônico, e o ΔH envolvido,
menos 94,5 kcal por mol. Essa equação aqui seria de formação. Carbono, diamante é um halótipo do carbono e é uma substância simples. Mas o halótipo diamante é a forma mais estável do carbono, a mais abundante, a mais comum em nossa vida cotidiana? Não. Então ele tem uma entalpia que é diferente de zero. A entalpia desse halótipo aqui é diferente de zero. Se é diferente de zero, não obedece à condição para ser uma equação de formação. Se não é equação de formação, esse calor aqui não é calor de formação. A regra é clara. Para ser o calor de formação, os reagentes têm que ser substâncias simples no estado padrão com entalpia zero e formar apenas 1 mol da substância composta. Beleza? É muito importante também o aluno não só saber interpretar, mas também saber montar equação de formação de algumas substâncias. Por quê? Quando chegarmos lá na lei de Hess, muitas vezes nós temos que somar equações para chegar numa equação de formação. E se você sabe montar equações previamente de formação, só montar a equação, não é obrigado a saber o ΔH não. Se você consegue montar essas equações previamente, você consegue fazer a soma das equações pelo modelo de Hess de uma maneira mais fácil para chegar na resposta. Vou mostrar algumas situações aqui, mas vamos fazer uma mágica para chegar nelas. Feito a mágica, pessoal, conforme combinado, vou ensinar para vocês como é que se monta a equação de formação de um composto. É muito simples, ó. Só a montagem do ΔH, saber o ΔH decorado não é nossa preocupação. Mas muitas vezes, quando eu falei, vai trabalhar com Hess, você precisa somar equações para chegar numa equação de formação, e se você sabe como montar essa equação de formação, facilita o seu caminho. Então, olha só como é fácil. Eu vou escrever para vocês aqui a equação de formação da gasolina. Gente, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, mas toda vez que se falar na química, na gasolina, a gente representa ela pelo principal componente da gasolina, que é o isoctano, o C8H18. Não quer dizer que a gasolina seja formada por ele. É formada por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, que vão lá mais ou menos de 6 a 10, de 6 a 12 carbonos. Como ele é o principal componente, a gente representa a gasolina na química por ele, C8H18. Se eu quero escrever a equação de formação dele, eu tenho que olhar para o composto e observar quem são os seus constituintes. Carbono e hidrogênio. Eu tenho que imaginar o carbono reagindo com o hidrogênio, formando 1 mol daquele composto. E lembrar que esses que vão reagir têm que ser substâncias simples no estado padrão, com entalpia igual a zero. Beleza? Então, olha lá. Eu tenho carbono e hidrogênio. O carbono que eu vou usar deve ser o carbono diamante ou grafite? Grafite, porque é o mais estável, entalpia zero. Então, eu imagino carbono, grafite, vai reagir com hidrogênio, molécula diatômica H2. Para ser o hidrogênio padrão, entalpia zero, tem que ser o quê? Sólido, líquido ou gás? Gasoso, que é o mais comum na nossa vida cotidiana, formando apenas 1 mol da substância composta. Aí agora cabe a você fazer o balanceamento. Se aqui tem 8 carbonos, aqui tem que ter 8. Se aqui tem 18 hidrogênios, aqui tem que ter 18. Para dar 18, 9. Aí o calor envolvido nesse processo, seja ele qual for, ele é chamado de calor de formação. Por quê? A equação é de formação. Os reagentes são substâncias simples no estado padrão, formando apenas 1 mol da substância composta. Se não entenderam essa, para fixar, olha do etanol. O etanol, que é o álcool etílico, a molécula dele é o C2H5OH. Então, para eu escrever a equação de formação de alguém, eu olho o composto e vejo os seus constituintes. Olha, ele é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, eu tenho que imaginar uma reação carbono, hidrogênio, oxigênio, formando esse composto. E lembrando que esses reagentes têm que ser substâncias simples no estado padrão, entalpia zero. Então, bora lá. O carbono tem que ser qual? O grafite. Então, eu vou lá. Carbono, grafite, mais hidrogênio gasoso, mais oxigênio,
o mais comum em nossa vida cotidiana? Gasoso. Ó. Todos são substâncias simples ou variedade alotrópica estável. Formou apenas um mol da substância composta. Vamos fazer o balanceamento? 2 carbonos, só tem um carbono. Coloco 2 aqui na frente. Hidrogênio, 5 mais 1, 6. Tem que ter 6 aqui, 3. Oxigênio só tem 1. Para só ter uma, coloco uma fração aqui, ó, 1/2. O calor envolvido nesse processo aqui, seja ele qual for, não me interessa, é um calor de formação. Por quê? Porque essa equação é de formação. Ó. Os reagentes são substâncias simples no estado padrão, formando apenas um mol da substância composta. Beleza? Para fechar a formação e irmos para a combustão, olha essa equação. Analisem com cuidado essa daqui. Ó. Nitrogênio gasoso mais hidrogênio gasoso, formando amônia gasosa, ΔH menos 22 quilocalorias por mol. Olhem para essa equação aqui. Essa equação é uma equação de formação. Vamos checar. Os reagentes são substâncias simples. Vamos ver se estão no seu estado mais estável. Nitrogênio na nossa vida cotidiana é mais comum gasoso, sólido ou líquido? Gasoso, quase 80% do ar atmosférico é ele. Hidrogênio mais comum em nossa vida cotidiana? Gás. Então, padrão, entalpia zero. Mas olha quantos mols de produto foi formado. 2 mols. Então, essa equação aqui não é de formação. Como ela não é de formação, esse calor aqui não é de formação também. Beleza? Mas isso não impede que você descubra o calor de formação da amônia. É fácil. Para ser de formação, tem que ser para 1 mol de amônia produzido. Você produziu quantos? 2. Então, se você pegar o calor para 2 mols, que é menos 22, e dividir por 2, vai dar menos 11 quilocaloria por mol. E esse menos 11 é para cada 1 mol de amônia produzida. Então, eu não tenho a equação de formação da amônia. Não tenho. Mas eu posso descobrir o seu calor de formação, porque a regra diz que para ser o calor de formação, os reagentes têm que ser substâncias simples no estado padrão, formando apenas 1 mol da substância composta. Então, o que é que eu fiz? Eu simplifiquei o calor envolvido nesse processo pelo número de mols de amônia que está sendo produzido. Menos 22 por 2, menos 11. Então, o calor de formação da amônia é menos 11 quilocaloria por mol. Beleza? Até a próxima! Feito a marca, pessoal, voltamos agora com o segundo calor da aula de hoje, o calor de combustão. Que calor é esse? O nome já diz tudo. Calor de combustão. É o calor envolvido numa reação de combustão. Mas não é qualquer reação de combustão. Tem uma regra. Para ser o calor de combustão, ele tem que ser o calor envolvido na queima só de 1 mol. Ó, só de 1 mol da substância. Seja ela simples ou seja ela composta. Eu só posso queimar 1 mol. Ah, professor, se eu queimar 2? A reação vai ser de combustão, mas o calor não vai ser chamado calor de combustão. Eu teria que simplificar por 2. E se eu queimar 3 mols? A reação é de combustão, mas o calor não pode ser chamado calor de combustão. Você teria que simplificar por 3, porque a regra é clara. Eu tenho que queimar 1 mol para que o calor seja chamado calor de combustão. Sendo que os participantes, os demais participantes do processo, da reação, que forem substâncias simples, têm que estar na condição padrão. Ou seja, as outras substâncias envolvidas no processo, que sejam as substâncias simples, devem estar na condição padrão, aquela onde a entalpia é zero. Por exemplo, anteriormente fizemos a equação de formação. Existem algumas equações de formação que podem ser encaradas como combustão. Por exemplo, aquela reação de formação da água pode ser encarada como combustão do hidrogênio. Então aqui, ó, hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso formou água no estado líquido, ΔH, se eu não me engano, menos 68,3 quilocalorias por mol. Fazendo o balanceamento, olha só. Eu posso encarar essa equação por 2 pontos de vista. Pelo ponto de vista da formação da água, porque a formação da água, reagente simples no estado padrão,
formou apenas 1 mol de água. Equação de formação, calor de formação da água, 68,3 quilocalorias por mol. Ou eu posso encarar do ponto de vista de combustão. Eu olho para cá. Eu estou queimando 1 mol de hidrogênio. Ao queimar 1 mol de hidrogênio, ó, 1 mol de hidrogênio, o oxigênio também está em condição padrão, ó, substância em padrão, estou queimando 1 mol de hidrogênio. Então, o calor envolvido nesse processo pode ser chamado calor de combustão. Do ponto de vista da queima de 1 mol de hidrogênio. Aquela equação de formação do gás carbônico, que nós vimos carbono, grafite, mais oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso, ΔH menos 94,1 kcal, pode também ser encarada de duas formas diferentes. Eu posso encarar do ponto de vista da formação, reagente simples no estado padrão, formando 1 mol do CO2, calor de formação do CO2. Ou posso encarar do ponto de vista da combustão, da queima. Para eu queimar qualquer coisa, eu preciso do componente, que é o oxigênio, senão eu não queimo. Então, ó, eu peguei 1 mol de grafite, queimei 1 mol de grafite, quem é que eu tenho aqui? Gás carbônico. Então, do ponto de vista da combustão, é uma equação de combustão também. Então, esse calor aqui é também chamado calor de combustão do grafite, ou pode ser calor de formação do CO2. Aqui pode ser calor de combustão do hidrogênio ou calor de formação da água. Vai depender do seu ponto de vista. Por exemplo, saindo dessa seara aqui, se eu quiser queimar o gás metano, CH4 gasoso, para se queimar qualquer coisa, tem que ter a presença de oxigênio. Como isso aqui é um hidrocarboneto e vamos supor que a combustão foi completa, qual é o resultado da combustão completa de hidrocarboneto? CO2 mais H2O. ΔH, se eu não me engano, menos 212,8 kcal por mol. Não coube ali. Certo? Fazendo o balanceamento do processo, um carbono, hidrogênios 4, ali vai ter que ter 4. Oxigênios 4, vai ter 4. Tudo isso. Olha só. Essa equação aqui é uma equação de combustão. Se essa equação é de combustão, aquele calor vai ser chamado de combustão. Se liga. Eu tenho que queimar quantos mols da substância? 1. Olha para cá. Quantos mols de metano estão sendo queimados aqui? 1 mol. Se eu estou queimando apenas 1 mol de metano, só 1 mol dele, esse calor envolvido no processo é chamado calor de combustão. E assim vai. Vamos fazer mais exemplos para poder fechar essa parte aqui? Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, vamos queimar gasolina e vamos queimar álcool. Sem a preocupação do valor do ΔH. Não se preocupe, que aquilo ali não é decoreba. É só para checar se nós entendemos esse processo aqui, certo? Olha só, eu quero queimar gasolina. Para eu queimar qualquer coisa, eu preciso do componente oxigênio. Então, gasolina está aqui, C8, H18. Para eu queimar, eu preciso do gás oxigênio. Como isso aqui é um hidrocarboneto, subentendendo que a queima foi completa, eu vou produzir gás carbônico e água. O ΔH envolvido, seja ele qual for, não me interessa, será o calor de combustão da gasolina. Vamos fazer o balanceamento. Estou queimando apenas 1 mol de gasolina. Tem 8 carbonos, tem que ter 8 carbonos aqui. Hidrogênio 18, tem que ter 18 aqui, para isso coloco 9. Oxigênios 16, 9, 25 oxigênios. Para dar 25 aqui, ó, se eu botar 25, vira 50. Como eu só preciso de 25 meios. Então, eu estou queimando quantos mols de gasolina? 1 mol. Se eu estou queimando apenas 1 mol de gasolina, o calor envolvido no processo, seja ele qual for, é chamado calor de combustão. O mesmo vai valer para cá. Eu vou pegar o etanol, o álcool etílico, C2H5OH líquido, e vou queimar. Para eu queimar, preciso de gás oxigênio.
E o resultado dessa queima completa é sempre gás carbônico mais água. E o ΔH desse processo, seja ele qual for, vamos checar se vai ser de combustão. Ó, estou queimando 1 mol do álcool, tem 2 carbonos aqui. Lá no balanceamento tem que ter 2 carbonos, para isso boto 2. Hidrogênio tem 6 aqui tem que ter 6, só tem 2, boto 3. Aí olha os oxigênios, 4, 1, 3, 7. Já tem 1 aqui, para 7 não faltam 6? 3 aqui. Ó para cá. Estou queimando quantos mols do álcool etílico, do etanol? 1 mol. Queimei 1 mol do etanol. O calor envolvido nesse processo, seja ele qual for, é o calor de combustão. Beleza? Vamos para calor de neutralização? Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal, voltamos com o nosso terceiro calor. Calor de neutralização. Lembra de neutralização? Primeira série do ensino médio. Reações de neutralização. Ácido mais base reagem formando quem? Sal e água. Porque é literalmente isso que vai ser trabalhado aqui agora. A reação de neutralização entre ácido e base. Então, esse calor de neutralização é o calor envolvido quando apenas 1 mol de H+ proveniente do ácido reage com 1 mol de OH- proveniente da base em soluções diluídas. Se é 1 mol de H+ para 1 mol de OH-, forma apenas 1 mol de água. Então, se liga nessa proporção. Se eu tiver uma neutralização de 1 mol de H+ mais 1 mol de OH-, eu vou ter apenas 1 mol de H2O. Então, o ΔH desse processo aqui é chamado calor de neutralização, porque foi 1 mol de H+ para 1 mol de OH-. Ajude, se for 2 para 2, o calor não vai ser mais chamado de neutralização, a reação será. Mas para você obter isso, é você simplificá-lo por 2. Se fosse 3 para 3, simplifica por 3. Porque para ser a condição de calor de neutralização, tem que ser a reação de 1 mol de H+ para 1 mol de OH-. Lembrando que na reação de neutralização, eu tenho sempre um ácido reagindo com uma base, formando sal mais H2O. Por exemplo, ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio aquoso, vai sempre formar cloreto de sódio mais água. E o ΔH envolvido nesse processo, menos 13,8 quilocalorias por mol. Aquele calor é de formação, é de neutralização? Será? Por quê? Veja a proporção estequiométrica. Está tudo balanceado. Um cloro, um sódio, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, um oxigênio. Então, olha, foi como se 1 mol de H+ reagisse com 1 mol de OH-, formando 1 mol de sal e 1 mol de água. Então, esse calor aqui obedece a essa condição de 1 mol do ácido com 1 mol de OH- da base. Então, ele é chamado calor de neutralização. Olha outro. Se eu pegasse ácido nítrico aquoso e fizesse ele reagir com hidróxido de potássio aquoso também, produzindo esse sal, ó, nitrato de potássio aquoso mais água. Porque eu sei que é sal e água, neutralização. Ácido mais base, sal e água. ΔH menos 13,8 quilocal. Ou seja, o mesmo. Por que o mesmo? Mudei a reação, mudei o ácido, mudei a base. Deu um outro sal, mas continuou dando água. Mas por que deu o mesmo valor de ΔH? Primeiro, porque eu estou usando ácido forte, base forte e base forte. Se na reação de neutralização você usar sempre ácido forte e base forte, como praticamente eles têm 100% de dissociação ou de ionização, o ΔH se mantém constante, é o mesmo valor para todas as neutralizações que envolverem ácido forte e base forte. Ele fica constante. Como aqui também é 1 para 1, vai sair 1 mol de H+ daqui para 1 mol de OH- daqui, para formar 1 mol de água, ou seja, essa reação aqui, ó, se isso aqui for do forte, e se essa base for forte, 1 para 1
dá menos 13,8 quilocaloria por mol. É fixo. Agora, se eu usar um ácido fraco e uma base forte, eu não vou ter mais aquele valor constante. Eu vou ter um valor, mas ele já vai ser diferente e vice-versa. Tá certo? Agora, se eu garantir que os dois são fortes, eu tenho sempre aquele valor fixo, menos 13,8. Agora, ele só pode ser chamado calor de neutralização se for 1 para 1, um mol de H+, para um mol de OH- e formando um mol de água. Professor, e se formar 2 mols de água? Dependendo do ácido, forma 2 mols de água. Por exemplo, se eu pegar ácido sulfúrico, tratando ele aqui com soda cáustica, eu vou ter sulfato de sódio mais H2O. Fazendo o balanceamento, 2 sódios, no enxofre, hidrogênios 4, para ter 4 aqui, ó, 2. Aí observa, o oxigênio já ficou balanceado, 4, 6, 4, 6. Eu vou ter um ΔH aqui. Provavelmente será o dobro daquele valor ali. O dobro aqui vai ser o quê? Aqui 16, vai um aqui, 7, né? E 2. Ó. 27,6 quilocalorias. Mas aquele calor ali vai ser chamado calor de neutralização? Não. Porque foi para 2 mols. Eu teria que dividi-lo por 2 para ter o calor de neutralização. Porque ele só vai ser considerado de neutralização na proporção de 1 mol de H+ para 1 mol de OH-. E por que eu sei que deu o dobro quando formou 2 mols de água? Ácido forte, base forte. Esse calor envolvido fica constante. Como foi para 2 mols de água, ele é o dobro. O dobro de 13,8, 27,6. Mas ele vai ser chamado calor de neutralização? Não. Porque está para 2 mols de água. Tinha que ser só para 1. Dividir por 2, acaba encontrando o calor de neutralização. Beleza? Então, recapitulando. O ΔH do processo pode receber o nome do processo, o qual ele faz parte. Se eu estiver fazendo uma simples fusão da água no estado sólido, vou passar para a água no estado líquido. Esse calor envolvido nesse processo aqui, como é uma fusão, calor de fusão. Se fosse o contrário, água líquida, vou transformar em água sólida. O ΔH envolvido aqui seria um ΔH de solidificação. Então, o ΔH recebe o nome da reação da qual ele participa, é lógico, obedecendo algumas regras de acordo com a reação. Beleza? Até a próxima!